ao comerem, estejam o quê? Prontos para sair. Muita gente hoje está viajando, né? O pessoal está sem dinheiro, está todo mundo viajando. Aproveitem bastante a viagem, né? O pessoal conseguiu viajar. Mas que bom que você está aqui. Amém. Então vamos lá, vamos fazer a vozinha tua e do irmão que está faltando do teu lado. 1, 2, 3 e... Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial. Será o quê? Um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Por isso nós, a igreja, mesmo não sendo judeus, estamos aqui comemorando a Páscoa. Irmão, você nunca vai me ver falar sobre coelho, ovo de Páscoa, porque eu tenho conteúdo para pregar. Eu não vou ficar falando aqui do coelhinho, da festa pagã, até porque eu também como do coelhinho, como do chocolate. Isso é muito bom, isso não interfere em nada. Pessoa, às vezes, 1 hora de mensagem para pregar contra o coelho, coitado. E, na verdade, todos nós temos essa... Já virou uma cultura ocidental. Trocarmos barra de chocolate. Acredito que a minha está aí debaixo do banco, esperando só acabar o culto para me entregar. Então a gente vai na loja americana no último dia, que aí você vai pegar a barra de chocolate a R$3,99. Quando a família é grande, né, irmão? Vai pegar na xepa, todo mundo metendo a mão, não tá nem vendo, vem a barra quebrada mesmo, vamos embora. E essa cultura de entregar os ovos às crianças, está tudo bem, desde que nós temos a capacidade de conhecer o que é verdadeiro, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Pascual. E eu quero começar pelo Antigo Testamento e lembrar aonde tudo isso começa. E quero voltar um pouquinho mais à história para fazer você entender onde tudo isso começa. Isso começa no livro de Êxodo, no capítulo 2. Jamais essa praga iria chegar ao Egito se Faraó não oprimisse o povo. Jamais haveria Moisés indo ao Egito para libertar o povo de Israel de um cativeiro de 430 anos se Faraó deixasse o povo ir. Não teria praga. Nós precisamos entender que depois que... Eu estava falando isso na escola bíblica hoje de manhã, e alguém me fez uma pergunta que acho que foi o Leandro. Cadê o Leandro? O Leandro está aí? Foi você que me fez a pergunta. Foi uma interessante pergunta que ele fez. Porque a Bíblia vai dizer que se levantou um faraó que não conhecia José. E esse faraó começou a oprimir o povo de Israel. E isso é impossível. Existia um faraó que não conhecia José, porque José foi o único homem hebreu e estrangeiro, para que você possa entender que teve um papel e teve uma autoridade de honra no Egito, em todas as dinastias do Egito. Nunca houve outro estrangeiro
que fosse levantado a um cargo de autoridade, a não ser José. José passa a ser o único na história a se tornar um governador por uma imposição de um decreto que é dado por Faraó para que haja um adendo à constituição da dinastia do Egito, para que liberasse que o hebreu pudesse então se tornar um governador. E a grande característica de José se tornar um governador não era porque José era reconhecido apenas por Faraó como um cara muito bom, um cara que tinha revelação de sonhos, um cara que carregava os dons espirituais. Mas o que mais chamava a atenção das autoridades do Egito em José era o seu caráter. José, antes disso tudo, ele vai parar na casa de Potifar, e na casa de Potifar, que também era uma autoridade, Potifar confiava tanto em José, que pega todos os seus bens e tudo que ele tinha, e entrega na mão de José para que José pudesse governar. E ele diz o seguinte: Deus é com José. Ele vai ter um reconhecimento de que José, ele existia sobre a vida dele uma bênção em especial, e por isso ele consegue chegar e salvar o povo do Egito, porque o sonho começa lá na casa dele, que vai ver as espigas se curvando diante dele, representando a sua família, e que os irmãos detestaram aquela profecia e não entenderam aquele sonho, porque na verdade não era uma atitude de humilhação, mas sim de preservação. Eles não sabiam do futuro, e eles se prostrando diante de José seria a única maneira deles se manterem vivos. Mas na hora a inveja, o ódio que eles tinham do irmão faz com que eles queriam matá-lo, depois jogam ele no poço. Os medianitas pegam ele do poço, vai vender como escravo no Egito, e de escravo ele vai então parar na casa de uns homens que tinha a segunda maior autoridade do Egito, e vai governar a casa dele, e o cara reconhece que tudo o que ele fazia era abençoado. Aleluia! Uau! Ele marca a história em uma outra nação. Depois a esposa dele, que as egípcias e principalmente as mulheres muçulmanas, elas têm uma habilidade muito grande. Lá você, Adriana, ia vender muito lá, né? Porque elas se maquiam demais e elas ficam muito bonitas. Não aquelas que usam burca, que são as mais ortodoxas, mas as comuns, elas têm uma maquiagem diferente, são bonitas, se tornam muito bonitas pela maquiagem que elas usam. E uma vez a bispa até tirou, tinha uma tão bonita assim na feira, e ela lá no bairro egípcio, no bairro árabe, ela falou: posso tirar uma foto com você? Aí a moça: pode, eu vi tudo. Você deve ter essa foto, a maquiagem fantástica. Você imagina a esposa de Potifar, a mulher linda, com aquelas coisas que as mulheres usam até hoje, puxando aqui assim, ó. Cara, e a mulher quer o José de qualquer maneira, e José, temente a Deus, vai fugir. Ela segura e fica com um pedaço das suas vestes, vai dizer para o seu marido: olha, ele tentou me abusar de mim. Injustamente ele vai preso, e ele vai ficar na cadeia, vai ser esquecido. Mas depois Faraó tem um sonho muito doido, e esse sonho tormenta Faraó, até que depois de 2 anos que ele é lembrado, e quando José chega diante de Faraó, vai dizer: olha, eu interpreto esse sonho a você. Vão vir 7 anos de prosperidade e vão vir 7 anos de seca. Então, na interpretação que Faraó se identifica com ela,
que também é uma interpretação muito doida, né? 7 anos é muita coisa. Eles vão criar as grandes torres para fazer com que seja guardado o trigo, que eles trabalhavam com agricultura. O Egito sempre foi abençoado, porque é o único lugar que tem um rio que nasce invertido do sul para o norte, que é o rio Nilo. E quando chega no Mediterrâneo, ele faz como uma letra grega chamada delta, um triângulo invertido. E ali tem muita vegetação. E eles vão criar as Ramsés e Pitom, que eram as maiores, gigantes imensas, e vão armazenar todo o trigo, para quando viesse o tempo da escassez, eles pudessem se manter vivos. Olha que coisa incrível. Então José jamais poderia ter sido esquecido, ou jamais poderia se levantar um faraó que não conhecesse José. Na verdade, o que acontece então, bispo? Acontece que quando esse faraó se levanta, depois do faraó que honra José, ele observa que aquela nação, que aquele povo que chega lá, há 430 anos atrás, eram 70 e poucas pessoas. Primeiro vai José, depois vai Jacó, vai seus irmãos, vai outros mistos. 70 pessoas vão chegar entre servos e conservos, e chegar no Egito. Em 430 anos eles vão se tornar quase 3 milhões de pessoas. E Faraó, ele tem uma percepção: nossa, nós temos uma nação dentro de uma outra nação. Se esses caras se rebelarem contra a gente, para boa, eles vão destruir o Egito. E no Egito eles tinham suas casas, eles tinham suas vidas. Um exemplo disso é que quando Moisés é colocado no cestinho e lançado no rio Nilo, quem vai amamentar Moisés? A mãe dele. Elas trabalhavam nas casas das autoridades, eles não tinham uma vida de cadeia, eram livres, mas eles não podiam sair da região. Existia uma região chamada Gozém ou Gósen, e essa região era onde ficavam os judeus, os hebreus da época, e eles ficavam ali, eles trabalhavam com agricultura, trabalhavam com fabricação de tijolos, e por aí vai. Só que esse faraó que se levanta, ai meu Deus, é forte isso, ele não dizendo que não conhecia José, para poder praticar a maldade que ele queria praticar na vida do povo. Ele tem uma percepção: a gente tem que acabar com essa raça. Se eles se rebelarem, nós estamos fritos, porque já era uma nação dentro de uma outra nação. E então ele vai começar a oprimir o povo. Muitos judeus, segundo a arqueologia, vai dizer que foram mortos. Em próprio Gozém foi achado, há pouco tempo, em 1986, um cemitério de hebreus. Ele matava os hebreus, ele matava as pessoas. Isso foi a única maneira que faz com que esse povo se volte para Deus. Coloca a mão no ombro do seu irmão aí e diga para ele: irmãozinho, tem momentos que você só busca Deus quando a coisa aperta. Isso é antigo. Quando o povo começa a morrer, quando começa a bater, quando começa a sacrificar, quando começam a diminuir as casas, quando começam a fazer assentamentos de lona para eles começam então a se voltar para Deus, e eles vão clamar ao Senhor. E muitas das vezes Deus permite que as coisas que estão fora da nossa realidade, Deus permite muitas das vezes que planos satânicos até comecem para nos despertar, para nos trazer na igreja, para nos trazer no culto, para trazer de volta o amor, a presença dele, para trazer de volta para os nossos lábios o clamor. A palavra clamor significa grito, gritar, pedir socorro. Eles começam a pedir socorro a Deus por aquilo que eles estavam vivendo, e automaticamente, quando Deus ouve, porque Deus só esperava que eles tivessem essa atitude, e eles começam a clamar a Deus: Senhor, estão fazendo com a gente aqui no Egito,
Deus encontra Moisés, que também estava com BO, todo mundo estava cheio de BO. Moisés estava com BO no Egito, porque 40 anos atrás, Moisés tinha matado um egípcio para defender um hebreu lá no Egito. Só que ele não era homicida. O que ele faz? Ele coloca o corpo e joga terra por cima, e a ventania de terra lá muito grande, daqui a pouco logo aparece o corpo. Ele tem que fugir, e ele foge e vai para a terra de Midian. Ele vai para a península do Sinai e fica 40 anos, e Deus aparece a Moisés e diz: Moisés estava apacentando lá. Ele constrói família, casa, filhos, esposa, e aí chega lá, então ele vai apacentar as ovelhas do sogro. Olha o final da vida de Moisés, cuidando das ovelhas do sogro. Mas aonde ele para? No Monte Sinai, no monte de Deus. E Deus aparece para ele numa sarça que não se queimava, mas não se consumia. Era um fogo espiritual que não queimava o arbusto. Sarças são arbustos que dão naquela região entre 1 metro e 1,20 m. Pegava fogo. Ele se aproxima e Deus fala para Moisés: Moisés, você agora vai voltar ao Egito e vai tirar o meu povo. Eu fico imaginando Moisés botando a mão na cabeça, falando assim: não posso voltar no Egito. Se eu for no Egito, eu vou ser preso e morto. Eu tenho um BO lá, eu matei. Mas, Senhor, eu não tenho condições de ir, mas você que eu escolhi para ir. Você que eu escolhi para ir lá libertar o meu povo. Chegou a hora da libertação. Teve que haver um aperto para haver um clamor, para movimentar os céus, para que Deus movimente a terra, para que o sobrenatural aconteça. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: acabou o tempo de cativeiro. Quando a igreja clama, o cativeiro vai embora. Quando a igreja clama, quando a igreja se posiciona, quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando nós levantamos as mãos de verdade diante de Deus e falamos: Senhor, nos socorra, por favor, porque existem momentos na nossa vida que ninguém pode nos ajudar, que nada pode nos ajudar, é só você e Deus, muitas das vezes na madrugada, onde você olha os prédios de frente para o seu, está tudo apagado, estão todos dormindo, e você atribulado, com as mãos levantadas, chorando: Senhor, me ajuda. São nesses momentos que Deus começa a levantar homens e mulheres e movimenta o sobrenatural para te abençoar. Glorifica a Deus pelas provas, glorifica a Deus pelas lutas, porque ela faz assim com que você abra a sua boca. Você não pode ficar hoje com a sua boca parada, porque hoje é o passar, hoje é a Páscoa. Diga glória a Deus. Diga: hoje é Páscoa. Hoje o diabo vai ter que passar por cima. E eu ainda vou chegar em casa e vou comer um coelhinho. A igreja contemporânea perde tanto tempo falando de legalismo, perdendo tempo com isso. E Moisés então vai lá libertar o povo. E ele, quando chega diante, ele fala: Senhor, só me diz uma coisa, quando eu chegar diante de Faraó, logo esse aí, mano, que o povo está com medo dele aí, quando ele me ver, vai saber quem eu sou, e ele vai mandar matar. Então, diz para mim, quando eu chegar lá, que quem é que está me mandando? Aí é uma das frases mais lindas da Bíblia, que vai dizer: diga a eles, Moisés, que o eu sou que sou te manda libertar o meu povo, porque acabou o tempo deles serem escravos. Tem um tempo para se tornar escravo, mas tem um tempo para terminar também. Tem um tempo para começar uma luta, mas tem um tempo para terminar. Tem um tempo para começar, tem um tempo para terminar. Tudo tem um tempo em cada propósito debaixo do céu, diz Salomão. Tem um tempo de Deus preparado para você. Nós cristãos celebramos a Páscoa. Só 3 religiões monoteístas comemoram essa data: os cristãos, os judeus e os muçulmanos.
da maneira deles. Comemoramos esse momento de ser livre, esse momento de sair debaixo de jugo, debaixo de vergonha, para alcançar o sobrenatural, para poder sair geograficamente, o que chamamos hoje de geopolítica nojenta da dinastia do Egito, para sair e ir para uma terra que Deus prometeu a Abraão, o pai deles, e deu o direito deles assumirem e entrarem naquela terra que emana leite e mel. Chega um tempo que Deus nos transporta, que Deus nos envolve, que Deus nos impulsiona. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas chega uma hora que Deus nos leva além. Chega uma hora que Deus nos tira daquela situação que a gente está vivendo, daquelas coisas que nada mudam, daquelas coisas que estão procrastinadas, daquelas coisas que estão paradas, das águas que estão paradas, e começa a movimentar a nossa vida, e começam a fazer com que as coisas aconteçam. O Alex estava falando aqui da toalhinha, porque muita gente, porque eu bispo da toalhinha? Não, eu estava lendo em Atos, que Paulo entregava os aventais, as toalhas, e muitos eram curados, a sombra de Pedro curava. Chegou um tempo do profético voltar para a igreja, chegou um tempo do sobrenatural acontecer comigo, com você. Chegou a hora de nós darmos o nosso brado de vitória. Chegou a hora de pedir socorro e de ver a boa mão do Senhor nos tirando, nos livrando de todo o mal. É só para quem crê dar um brado de vitória. Quem quer sair do Egito, levanta a mão. Quem quer experimentar a Páscoa do Senhor, levante a mão. Ai, 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 ai. E Moisés chega lá, é recebido, e começa então a rejeição, começa uma negociação. E a negociação era, Faraó sabia que não podia reter o Deus de José, que não poderia reter o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na verdade, ele não entendia muito bem por que aquele povo com tantas promessas estava tanto tempo debaixo de jugo. E essa pergunta eu faço para você: por que estamos tanto tempo como aquele povo ficou dentro do Egito? Por que estamos tanto tempo aprisionados? Por que estamos tanto tempo vivendo de uma maneira sem que haja algo sobrenatural acontecendo? Porque nós estamos com dificuldade de abrir a boca. Vivemos uma geração que até quando estamos no fundo do poço, é mais fácil ficar calado do que abrir a boca. Mas a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, que vai dizer para o seu povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, e ocultas. Por que ocultas? Porque você não está vendo ainda, mas já está anunciando coisas grandes, que estão ocultas e que tu não sabes, mas vai chegar o tempo de se manifestar, quando o anjo do Senhor descer do céu com a espada desembainhada, e for fazer justiça, e for trazer a tua bênção de volta, e for dizer para o diabo: agora chega, ninguém mais toca nele, chegou o tempo dele sair, chegou o tempo dele entrar, chegou o tempo dele ser abençoado, ninguém pode impedir. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado, diga para ele: talvez você esteja no meio do Egito, anos, mas hoje é a Páscoa. Hoje é a Páscoa. E começa uma negociação. O faraó vai dizer assim: olha, você pode ir, porque vocês querem adorar o Deus de vocês, mas vocês vão aqui perto, adorem e voltem. E Moisés vai dizer: não, nós vamos sair de vez. Então vamos fazer o seguinte: vocês
podem sair as mulheres e as crianças, mas os homens ficam. Não, vai todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: vai sair vocês, mas os animais, o despojo, a riqueza fica. Pensa se Moisés aceita isso. No terceiro dia todo mundo ia morrer de fome. Eles não iam ter como se locomover por aquela região, com os animais, com as mulas da época, com os cavalos da época. E Moisés diz: não! E vai anunciar uma coisa muito profética. Eu quero que você diga isso. Faraó, escuta o que eu vou te dizer: nenhuma unha sequer vai ficar aqui no Egito. Repita comigo: nenhuma unha vai deixar de se cumprir na minha vida. Nenhuma. Eu faço questão da unha. Sabe o que Moisés estava dizendo? Nós já perdemos muito aqui. Nós já trabalhamos muito aqui para vocês serem essa potência que são. Agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo. Talvez você já semeou muito na vida e chega uma certa idade que chegou o teu tempo de você colher. E o inimigo está tentando reter, está tentando reter. Não negocia com ele. Diga: na Páscoa não tem negociação. Vai sair todo mundo. Mulher, criança, animal, marido, até o sogro vai. Eu ainda vou levar minha sogra também. Vamos todo mundo. Vai o Tião. E vai a dona Dalva. Não vai ficar ninguém. Eu sei que talvez você diga assim: tá, a minha sogra eu tenho que levar. Vai levar. Ela vai ficar boa no caminho. Deus faz a obra. A bispa estava pregando lá na igreja Nova Vida, e a bispa perguntou assim: qual a Ruth aqui seguiria Noemi? Aí geral de mão baixada, aí eu falei: ah lá. Aí quando acabou, aí eu olhei, estava a Rosângela, que é minha sobrinha agora também, né? E a minha irmã Beth. A Rosângela não levantou a mão. Eu falei: qual é? Tu não quer levar a minha irmã? Agora tu vai levar. A minha irmã tem problema em falar na fala. Não. Ela vai ficar assim: nananina não. A minha irmã foi abençoada com Boaz. 70 anos tem, mas está inteiro. Ele morava na ilha, está meio, mas está inteiro. E o Boaz trabalha na Marinha Mercante, né? Não, trabalha como rebocador, essas coisas aí, Renato, também. Brabo. E eu falei para ele assim: tu não quer se aposentar? Ele: não, porque eu gosto de comer bem, viver bem. Eu fui descendo na mesa, né? Mas na hora de pagar a conta, quem pagou a conta? Eu, que não ganho bem, que não quero comer bem, que não quero fazer nada. Deixa ele. E ele contando uma história, minha irmã não consegue falar, ela tem um problema. E ele falou assim: porque eu estava conversando com a Betinha, ele tem a voz do locutor, estava conversando com a Betinha, e a Betinha estava falando que nós estávamos conversando. Conta para ele aí, Beth. Minha irmã não fala. A minha irmã: Eu falei: Abelardo, vai levar um tempinho, né? Até contar a história toda que você contou aqui, filho. Vamos voltar amanhã, deixa ela aí. Amanhã a gente volta. Sempre tem um Boaz perdido aí no caminho, irmão. Não desiste. Só tem um Boaz que vai ver a Ruth lá, ó, trabalhando. Ruth estava o quê? Curtindo a vida? Não, estava trabalhando. Estava suja. É trabalhando que as coisas acontecem. É. É. 哎 trabalhando que as movimentações de Deus acontecem. 哎 É trabalhando que as movimentações de Deus acontecem. É trabalhando que as coisas acontecem. É trabalhando que as movimentações de Deus acontecem. É trabalhando que as coisas acontecem. É trabalhando que as movimentações de Deus acontecem. É trabalhando que as coisas acontecem. É trabalhando que as movimentações de Deus 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 acontecem. É trabalhando que as movimentaç
O povo estava num super trabalho, e Deus falou: não, eu vou levar vocês para a minha terra, e vocês vão trabalhar lá, e tudo que vocês semearem lá, vocês vão colher 100 por 1, a terra de vocês, a terra é boa, tem um lugar pronto para mim e para você, cara. Tem uma terra me esperando, te esperando, tem promessas de Deus para a nossa vida. Não desista de você, não desista da tua empresa, não desista dos teus sonhos, não desista de tudo que Deus te prometeu, de tudo que Deus te falou. O deserto vai passar, mas não negocia com Faraó. Diga: nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha. Em 3 meses, apenas 3 meses, vem 10 pragas. E chega na 10ª, eu quero terminar o culto. Quando chega na 10ª praga, a coisa fica seríssima. O rio virou sangue, piolho, rã, mosca, tinha tudo. Mas agora a coisa fica séria. E Deus vai dizer uma coisa que talvez não tenha muito sentido para muitas pessoas, que vai dizer o seguinte: olha, mandam eles prepararem a carne e fazer uma festa antes da noite. Eles manda eles prepararem o cordeiro. Alguém gosta de cordeiro? Alguém gosta de cordeiro? É muito bom, né, cara? Muito bom. Então, o cordeiro, quem nunca comeu cordeiro? Que é mais fácil perguntar isso aqui. Não, tá bom, então por isso que tu não gosta, né? Então, o cordeiro vai preparar o animal, e se tiver alguma família que não tem, chama para vir para a tua casa, porque todo mundo vai participar. Todo mundo vai participar desse momento maravilhoso. Então repita comigo: a comemoração vem antes. Então quando você está lá, ninguém vai ficar de fora. É antes que se comemora. É antes. Deus mandou preparar tudo, vocês vão comer e vocês vão celebrar, mas vocês, na hora de imolarem o animal, vão marcar a marca, o sangue, mas vai misturar com uma outra substância chamada isopo. E vocês vão pegar o sangue imolado, vão marcar os umbrais da porta. O anjo da morte, quando vier e ver a porta marcada, ele vai ter que passar por cima. Aleluia. Essa ordem era apenas para os hebreus. Repita comigo: não tinha sangue na porta dos egípcios. Apenas dos hebreus. E misturado com isopo, porque o sangue por si só ele apodrece. E eu tenho o tema da mensagem, agora eu vou entregar para você. O sangue ainda está na porta. O isopo era uma planta que se misturava ao sangue para tirar dela o período de putrefação. O sangue não apodrece e fica a marca, sem cheiro, para sempre. A sua porta, a sua casa, o sangue ainda está lá marcado. Por isso Deus falou, não teria sentido Deus mandar dizer que era uma cerimônia perpétua se o sangue saísse. Era perpétuo porque o sangue vai ficar, e vai ficar para essa geração, vai ficar para outra geração, vai ficar para outra geração, e vai ficar para outra geração. Vem Cristo, morre, ressuscita, nós entramos na geração. Gálatas 3 vai dizer que nós fomos enxertados e colocados, estamos debaixo da bênção abraâmica. Então na minha porta tem sangue, na sua porta tem sangue. Ninguém vai morrer precoce, não vai terminar precoce,
tudo no tempo que Deus determinou. Ainda tem muita coisa boa para você viver na sua vida. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Ainda tem um bom futuro para você. Ainda tem para você que espera ser mãe. Ainda tem uma criança que está vindo. Ainda tem muita coisa que vai acontecer. Ainda tem os seus filhos que vão crescer, que vão casar, que vão te dar seus netos. Os seus netos vão correr pela casa, vão zoar tudo. Você vai ficar doido. Tem muita coisa para você viver, irmão. Levanta sua mão, bate na mão do seu irmão, diga: o sangue ainda está na porta. Aleluia! A primeira Páscoa nasceu no Egito em meio à opressão. O livramento veio pelo sangue nos umbrais da porta. O sangue continua falando. O sangue ainda fala. Quando ele vai lá, ele bate na porta, ele olha e fala: tem que frear, não posso entrar, porque está marcado. Ele está marcado. Você tomou ceia, está marcado. Você comeu um pão e o sangue, você está marcado. Ele vem, ele lança um negócio aqui, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a idade vai surgindo, vai tudo bem, você toma um remédio, toma uma injeção no bumbum, toma uma injeção no braço, vai para cima, para baixo, vai para tudo quanto é lugar, mas ele não pode entrar, ele não pode assinar o teu decreto, dizendo: óbvio, porque você está marcado pelo sangue, e marcado pelo sangue significa que ainda tem uma terra para você chegar, ainda tem muita coisa. Diga para você, irmão, relaxa, para com essa crise de ansiedade doida, para de ficar ansioso, para de roer unha. Ó Deus falando aí, não tem mais nada. Quem rói unha aqui, que não tem mais nada? Ó como é que Deus fala na igreja. Daqui a pouco faz o seguinte: rói a unha do pé. Não vou nem falar isso, mas depois vai dizer que fui eu. Tem gente que tem mobilidade. Vamos parar com esse negócio, vamos parar, vamos confiar em Deus. Vamos confiar naquele que prometeu. Vamos confiar que a nossa casa está marcada. Vamos confiar que no tempo certo Deus já está agindo. Deus já está agindo. Moisés já estava no Egito. Deus já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Toda terça a gente está marcando. Toda terça a gente está movimentando aquilo que ele parou. Ele para, a gente vai lá e movimenta. A luta vem, a gente vai lá e muda o rumo. Vem por um lado, a gente vai pelo outro. E você cai até 7 vezes. As 7 vezes eu levanto o justo. E você levanta mais uma vez e cai, levanta mais uma vez e cai, levanta mais uma vez e cai, levanta mais uma vez. Não importa quantas vezes você cai, não se importa com quem está vendo você cair, importa que você está de pé. Se eu fosse você, eu dava glória nessa noite. Dava glória nessa noite. Diga: o sangue de Jesus continua falando. O sangue de Jesus é superior de um cordeiro. E ele marca a minha vida. Ele marca a minha história. E o mal não pode entrar. E o mal não pode entrar. Se ele entra, ele tem que sair, porque não tem negociação. Nem uma unha sequer ficará. Nem uma unha sequer ficará. Pastor, missionária Débora, nenhuma unha vai ficar no Egito. No versículo 11 vai dizer: presta atenção, ao comerem, estejam prontos para sair, porque vai ser rápido. Tem sentido? Se você olhar, não tem sentido. Presta atenção. Mandar um povo que está há 430 anos no mesmo lugar agir rápido. É a primeira vez que eles ouvem isso. Você pode pegar todo o livro de Êxodo, você pode pegar os livros de Números, Deuteronômio, Levítico, pega a Torá. A única vez que Deus manda eles correrem é quando eles já estavam muito tempo parados no mesmo lugar.
Seria mais fácil Deus falar para eles assim: olha, pega, come, vai saindo devagar, para eles não se engasgarem. Era muita coisa, eles não sabiam o que era comer e sair. Hoje, a maioria que trabalha aqui já leva a sua marmita, mal tem tempo de comer, já está voltando, até o cara gritando: tá, oi, estou no banheiro orando. Então vocês vão fazer o seguinte: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Ah, mas tudo bem, o que é cinto no lugar? Pergunta! Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pergunta então mais alto, senão não responde. E vai ficar até 10 horas. O que significa colocar o cinto no lugar? Hã? Não sabem? Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Olha que interessante. Ao viver no Egito, as calças que eles usavam egípcias, todas elas tinham que ter cinto. Eram as vestes, por isso está mandando. Eles usavam roupa que hebreia? Não, de egípcios. Então, para você poder sair de casa para ir trabalhar, você não precisava botar o cinto, porque eram proximidades. Colocar o cinto significa a viagem é longa. Só se colocava um cinto quem? Os soldados, os guardiãos. Isso vai aparecer lá em Efésios 6, gente. Glória! Os soldados, para saírem para a batalha, eles tinham que colocar o cinto, tinham que estar pronto para viagens longas. O problema é que às vezes a gente vai sem cinto, sem nada, puxando cabo, meio perdido no caminho. Diga para o seu irmão: tem que colocar o cinto e apertar, porque a viagem vai ser longa. Que essa viagem longa, da onde você está até o seu destino, vai ter um monte de problema, vai. Tem como fugir disso? Não! Mas vai ter muita coisa boa, muitos livramentos, muitos acontecimentos que tu vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Prepara o teu cinto, porque o teu destino é longo. Quem sai sem cinto para rápido. Quem põe cinto vai longe. Coloca o teu cinto aí, tem coragem? Mete o cinto aí, ó. Pá. Glória! Longas caminhadas faziam com que as pessoas, devido ao calor do Egito, perdessem peso. Por isso eles tinham que usar cinto. Então, se começasse a andar e por algum momento emagrecesse, o que ia fazer? Ficar puxando calça? Não, tinha que estar com cinto firme. É longo, é perpétuo. A nossa caminhada é tão longa que quando acabar o nosso tempo aqui, virá o tempo da eternidade. Coloca o cinto, se prepara para a saída, porque é longa a tua caminhada. Eu não sei se tem uma mulher que gostaria de ficar de pé e falar isso para alguém, para um irmão, fala assim: meu irmão, prepara o teu cinto, porque a tua caminhada é longa. Mas eu acho que tem algum homem que quer fazer isso também. Eu sinto que tem um irmão com tanta fé, um homem com tanta fé, que vai subir aqui para falar para a igreja tudo que eu disser no ouvido dele aqui. Tem que ser agora. Tomar atitude, vir aqui agora. Vamos embora. Isso, sem cinto. Tá com cinto? Não. Tu tá sem cinto, dá a volta pro lugar, não pode. Você tá sem cinto, como é que vai falar pro outro com cinto? Era para ter cinto aí, pode ir. Ó, quem tem cinto aí? Ninguém? Não vou nem perguntar se tá de cueca. Vambora. Isso. Com autoridade,
Preparem os vossos cintos, porque a caminhada é longa. Diga para eles, ao comerem, de novo, papai, eu só estou com o microfone. Ao comerem, estejam prontos para sair. Estejam prontos para sair. É isso aí. Pronto para sair. Se dá uma voz de ambulância aqui, que não deu tempo de eu combinar com ele, que hoje ele está dando uma vacilação, se botasse a ambulância aqui, ia sair todo mundo voado. E eu não ia. E eu não ia. Todo mundo pronto para o quê? Sair. Tu tá no centro da cidade, alguém grita, ih, olha lá! Sai todo mundo correndo, sem nada. Faz ou não faz? Sim ou não? Então você não está entendendo. Presta atenção na ordem de Deus. Vamos lá, pastor. Ao comerem, estejam prontos para sair. Estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Cinto no lugar. Sandália nos pés. Sandália nos pés. Cajado na mão. Cajado na mão. Coma com pressa. Coma com pressa. Muita pressa. Muita pressa. Muita pressa. Muita pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Oh! Pergunta para mim, por que Deus mandou eles fazerem isso com pressa? E aqui eu termino a minha mensagem. Ouça. Pergunta mais uma vez, mais alto. Nossa, foram línguas estranhas. 1, 2, 3 e... Porque se o anjo da morte passa e tem um hebreu dentro da casa, ele morre. Entenda uma coisa, tem coisas que você já esperou demais. Tem coisas que você está... E Deus está dizendo, rápido, comam, rápido, porque o anjo da morte está chegando e vocês têm que estar longe daqui. A morte não nos pertence. Comam rápido, porque a vida está atrás daquela linha geográfica chamada Egito. Quando vocês atravessarem aquela linha, quando vocês atravessarem aquela linha, vocês estarão na terra de Midian, aonde eu quero. Mas tem que sair do Egito. Diga para o seu irmão, para de ficar esse tempo todo aí. Deus tem pressa. Tem pressa contigo. Tem pressa com as coisas que Ele te prometeu. Tem pressa com as coisas que Ele te chamou para fazer. Ele tem pressa. Se levanta hoje, o anjo da morte está vindo. A Páscoa é para quem come rápido. Se prepara, põe um cinto. Chegou a hora de ir embora. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor anuncia um novo tempo. A Páscoa do Senhor anuncia um novo tempo para a igreja. Hoje nós